E aí, galera do SSA1, eu sou Rosângela Martins de Biologia. Bem, no encontro anterior nós trabalhamos citologia membrana plasmática. E agora eu tenho que continuar a membrana plasmática, porque existe uma peculiaridade que você não pode perder nenhuma questão, que são os transportes através da membrana. Como assim, Rosângela? Substâncias sólidas ou líquidas, macromoléculas ou micromoléculas, elas podem entrar na célula ou elas podem sair da célula. Todas essas situações precisam passar pela membrana plasmática. Nós vimos na aula passada que passar pela membrana é até possível, desde que ocorra o respeito da afinidade. Na verdade, até se nem respeitasse, não passaria. Exemplo, a água não conseguiria passar e não passa pelos fosfolipídios. Ou seja, mas por quê? Afinidade. Os lipídios têm os ácidos graxos, lembram? E com relação à água, nós vamos dizer que são substâncias hidrófobas. Não se afinam. E aí, a água teria que passar pelas proteínas, porque tem afinidade com elas. Mas, quando estas substâncias passam? Elas passam motivadas. Por quê? Como é que ela consegue passar? E se elas passam, gastam ou não energia? Na verdade, gente, tudo que acontece no nosso corpo tem um certo valor energético. E a gente paga essas funções com ATP, adenosina trifosfática, molécula energética. Só que para passar pela membrana, às vezes é tão esperado um consumo de ATP que a gente consegue dizer que não teve gasto de energia. Em outra situação, ele passa com um esforço tão grande que ultrapassa a quantidade de ATPs usadas esperado. Então eu vou dizer que naquela situação há um gasto de energia. Olha só. Nós estamos continuando a membrana plasmática, só que o foco agora tem a ver com transportes, tá? Nós já conhecemos a estrutura molecular da membrana e vimos as afinidades. Agora, se vai passar passivamente, eu vou dizer que não há gasto de energia. Passivo, sem gasto de energia. E eu preciso fazer uma relação dos tipos de transportes que não gastam energia. Diálise, difusão facilitada e a osmose. São tipos de difusão. Olha só. Difusão, na verdade, o significado é passagem de um lugar para outro. Se ele passa sem gasto de energia, para onde ele vai? Como? Vai ser do tipo difusão simples ou diálise. Se ele passa para fora ou para dentro, sem gasto de energia, mas se teve uma ajuda, difusão facilitada. E se ele passou e foi o substrato, água, eu vou dizer que é osmose. E aí eu vou ter que saber quais são os componentes que estão passando. E com o desenho, você consegue identificar o tipo de difusão passiva que está acontecendo, tá? Se ele for ativo, o que é isso ativo? Ele vai passar contra um gradiente de concentração, transporte através da membrana, mas gastando energia. Se ele for ativo, com gasto de energia. Que energia é essa que a gente está ressaltando? A energia chamada de ATP, tá? Não esquece.
Bem, nós vamos agora destrinchar cada ponto desse. E como é que eu vou acertar olhando a membrana? Não esquece, se estamos falando de passivo, sem gasto de energia. Quais são os tipos? Diálise, que é o mesmo que simples, facilitada, porque vai ter uma ajuda, é a proteína permease, que vai facilitar esse transporte, e a osmose. Vocês vão ver que são diferentes os componentes. E se for ativo, não esquece, acontece com gasto de ATP, que é a nossa energia química. E quais são os tipos dessa passagem com gasto de energia? São as bombas. Há um desprendimento, um consumo de ATP a mais, gasta-se mais. Só são dois tipos e são consideradas o mesmo nome, bombas. Bomba de sódio e bomba de potássio. Vamos trabalhar isso separadamente? Pessoal, para entendermos todos esses pontos, faz necessário que você também tenha a certeza do que motiva o gasto da energia. Ou que não motiva. Ou seja, você lembra lá na química, quando a gente fala sobre solução, os termos, eles vêm assim muito parecido com a química. Solução, que compreende a junção de soluto e solvente. É importante saber o significado e como essa solução ela vai se tornar de acordo com a quantidade desses produtos para poder perceber se o transporte será com gasto ou não de energia. É essa a grande finalidade. Quando eu falo de solução, refiro-me à união do soluto. A minha dica é que você escreva primeiro soluto. E em seguida, olha, mais o solvente. Beleza? O soluto, um detalhe importante. Nas questões, várias questões, eu já vi da UPE, em que ela pode usar o termo soluto, ou partículas sólidas, ou macroscópicas, mas ela tem uma margem pequena quando ela se dirige ao solvente. Solvente, líquido, água. Só. Soluto, sólido e gasoso. Moléculas grandes, moléculas pequenas, mas com caráter sólido. Você teria que lembrar disso. Olha só para a gente não esquecer, se é soluto, sólido e o gasoso, tá? Se for solvente, líquido. Isto se estivermos analisando o estado físico da matéria. E esse estado físico da matéria, dependendo da concentração, ele vai dar essa motivação com gasto ou não de energia, que é o nosso foco, não esquece. Então, olha só, solução. Eu venho para cá e digo, olha, uma solução, ela pode ter um tipo de concentração diferenciado? Sim. Existem tipos de concentrações. Existe uma diferença. Concentrações que eu já começo te dizendo, olha, hiper, hipo e iso. São três características que irão definir o aspecto dessa concentração. Mas sabe quem é que vai ser considerado o ponto primordial dessa solução? Meu conselho para você é que você comece pelo soluto. E aí você não vai errar o nome da concentração, tá? Tipo assim,
Eu vou lá e digo, olha, hiper. Hiper compreende a muito pouco ou concentrações igualadas. Eu acho que você está pensando que é hiper de muito. E está correto. Muito solutos. Por isso que começa escrevendo soluto. Porque o casamento aqui dessas duas palavras vão fazer com que você não erre nenhuma questão. Solutos, olha. Hiper quer dizer muito. Soluto. Então eu vou escrever o que você acabou de decifrar. Muito soluto. Rosângela, mas hiper o quê? Ah, é solução. Se é solução, isso aqui vai ser igual a tônico. Lembra aquela história de tônico capilar, sei lá o quê? Algo desse tipo? Tônico é solução. São substâncias que são adicionadas ali para surtir um determinado efeito, tá? Então, eu tenho hipertonicidade, uma solução muito concentrada, hipertônico. Hipertônico, muito soluto. E a quantidade de solvente? O inverso, tá? Você já identificou e não vai errar, muito soluto. Porém, nessa situação de hipertônico, nós teremos agora pouco solvente. Entendeu a relação? Hiper, muito soluto. E o solvente é o inverso. Você troca. Mas aí você não erra mais nada. Se você pensar dessa forma, tá? Vamos próximo. Hipo, pouco. Eu venho para aqui e pouco. Vai casar direitinho e direito com pouco solutos. Muito soluto para plural, né, gente? Solutos. Pouco solvente. Poucos solutos. Poucos solutos. Tem pouco. E eu vou inverter agora para o solvente. Se tem pouco solutos, eu terei, porém, muitos. Muito solvente. Tá? Mas de que ela está falando? Da quantidade da solução. Da concentração, olha, da solução. Hipotônico. Se ele é hipo, casou direitinho, hipo com pouco. E eu vou analisar soluto. E o solvente, eu inverto. Agora, a última concentração, ela vai ser aquela equivalente a uma certa igualdade. É como se elas estivessem em um determinado equilíbrio. Isso pode acontecer? Esse é o desejo das nossas células. É ir em busca do equilíbrio. Por isso que algumas partículas, elas vão sair do lugar mais concentrado para o menos. Ou outras partículas serão motivadas a sair do lugar menos concentrado para o mais concentrado, entende? Isso é possível. Então, olha só, esse aqui que eu acabei de falar é o isotônico. Então, esse termo aqui, iso, vai estar diretamente relacionada à quantidade de soluto, a quantidade de solvente, de forma equilibrada. Vou botar assim, equilíbrio. Entre o soluto, não muda só porque é um equilíbrio, coloca sempre o soluto na frente, entre o soluto e o solvente.
Agora, lógico que estamos nos referindo à quantidade, tá certo? Então, fechamos aqui, tranquilo. Sabendo disso, nós vamos agora para uma prática. Ou seja, eu vou estar diante de situações em que o hiper pode estar no intracelular ou no meio extracelular e vice-versa. O hipo e o grande desejo é ir em busca da isotonia, ou seja, equilíbrio dessas quantidades de substâncias ali, de partículas que estão naquela solução, tá? Então, vamos lá. Já entendeu esse conceito? Vamos fazer agora a motivação de uma forma esquemática. Então, olha só. Foi aquilo que nós vimos? Nós vimos que, olha, hipertônico. Se eu quiser usar um outro termo, eu vou dizer hipertônico é igual a mais concentrado, que você já sabe que o meio mais concentrado compreende a muito soluto. Boa. E se eu falar aqui, ó, hipotônico, vai ser igual a menos concentrado. Que você já imaginou aí, menos concentrado, pouco soluto, tá? Pouco soluto. Enfim, esses dois termos podem estar presentes. Então, analisa aqui. Esse recipiente e um outro recipiente. Aí eu vou colocar uma quantidade X de água. Tá aqui H2O. Tá aqui H2O. E vou lançar a quantidade de soluto. Geralmente, vamos botar ou glicose, ou cloreto de sódio, aquele sal de cozinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. 15. 16. Pá. 1, 2, 3, 4. 4. Logo de cara, eu te perguntaria qual desses meios são considerados hipertônicos. O A, se você respondeu, acertou. Esse é o hipertônico. E o B? Esse daqui é o hipotônico, beleza? Agora eu vou despejar essas substâncias, essa solução, na verdade, em um recipiente só, dividido por um papel celofane. Ele vai atuar como se fosse a membrana plasmática. E ela tem esse caráter de selecionar, lembra? Hidrófobo, hidrofílico, ela seleciona, não passa assim de vez não. Então, vou colocar e vou mergulhar. Tá, coloquei nesse aqui, nesse recipiente. E esse recipiente, eu estou observando que, vou botar a separação dele, é o papel que tem, olha, algumas aberturas. A parte líquida pode até ter igualado. Deixa eu fazer aqui para não transbordar. E o soluto. Bem, a gente vai deixar ali um tempo. É como se você colocasse um suco e derramasse o açúcar sem mexer. O que vai acontecer? O açúcar gradativamente vai se espalhar nas outras áreas do suco que tem mais água que soluto, tá? É isso que vai acontecer aqui. Primeiro ponto, você já descobriu quem é hiper e quem é hipo. E agora, o que vai ser motivado? Observe que a água está no mesmo nível. Basta agora motivar o soluto a ir para o outro. E quem vai para qual lugar? Olha, gente, aqui é um exemplo clássico de difusão simples. E digo mais, é passivo. Por quê? O meio mais concentrado, o hipertônico, a partícula sólida, que pode ser para a gente aqui
até mesmo o NaCl, ele vai ser motivado a passar para o outro meio. O meio que nós identificamos como hipotônico, tá? Isso daqui é um exemplo. Qual é o grande intuito? É atingir a igualdade, tá? Ou seja, não vai deixar de ser hiper, vai também deixar de ser hipo e vai buscar a isotonia. Isso vai acontecer? Vai. Pode não ser tempo tão rápido, mas isso vai acontecer, tá? Inevitavelmente. Então, eu tinha 16, vou botar aqui, 10 aqui, 10 ali. Ou seja, o que aconteceu? Os meios tornaram-se isotônicos. Beleza? Atingiu a igualdade. Então, você entende que para eu identificar hiper e hipo, eu tenho que ter dois meios em uma célula. Essa representação aqui, ela pode ser o meio extracelular se comparado ao meio intracelular, ou vice-versa, tá? Mas tem que ter uma igualdade entre eles, tem que saber quem é quem. Então, vamos ver isso agora numa célula. Olha só. Bem, nós vamos trabalhar aqueles tipos. Eu até trouxe esse exemplo, mas olha aqui. Eu estou agora trabalhando com passivo, tá? Mais de um. E esse passivo agora será a diálise. O que que diz a diálise? Quem vai passar e o que e para onde, tá? Se for diálise, quem passa é o soluto. É importante que você já sabe que é o soluto. Agora ele vai do meio mais concentrado para o menos ou o inverso. Ou ele diz hiper para hipo. Vamos mudar aqui e variar, tá? Então eu vou dizer aqui, olha, o soluto sólido está saindo de onde? Do meio hipertônico, quer dizer, mais concentrado, para o hipotônico, menos concentrado. Tudo isso passivo, sem gasto de energia. Então, isso daqui é um exemplo clássico. É isso que eu tenho que analisar quando eu estiver me referindo à diálise, tá? Difusão simples, sem gasto de energia. Mas vai existir uma outra situação que eu vou chamar de difusão facilitada. Facilitada com tudo o que aprendemos ou relembramos há minutos atrás. Como é que vai ocorrer essa facilitada? Vai ser assim. Quem é que vai partir de um lugar para outro? Quem vai passar? Soluto. Mais uma vez, soluto. Nada de diferente. De onde para onde? Mais uma vez aqui. Do hipertônico para o hipotônico. Peraí, Rosângela, igual ao outro? Tem que ter um diferencial. E o diferencial aparece com o termo facilitado. Por que facilitado? Porque eu vou ter aqui, ó, a presença de uma proteína. Ela será a grande facilitadora. Vai ser chamada de proteína. Existe uma proteína específica? Existe, gente. É a proteína do tipo permease. Proteína permease, ela facilita essa passagem. Ou seja, como se não bastasse, não ia gastar nem energia. E com a ajuda da proteína, é que não vai gastar mesmo energia. O outro passivo, mais uma vez, olha só, será a osmose. Osmose, vou ter que inverter agora, até porque também o produto, o substrato que vai estar
passando de um lugar para outro, será outro, tá? Soluto ali e aqui eu vou colocar o solvente. Agora, quem vai passar é o solvente. Então, se eu, Rosângela, já troquei solvente, não vai ter problemas para mim. Eu não vou esquecer. Por quê? Eu troquei solvente e também vou trocar o meio. Beleza? Vou trocar a posição do meio. E aí você vai acertar. Ou seja, aqui não é hiper. Então eu vou dizer, olha, hipotônico. O hipotônico, ou no meio hipotônico, o solvente é que será motivado a passar para o meio hipertônico. Beleza? Então ele foi de um lugar para o outro, passou. Não esquece que esse solvente, de preferência, H2O. Então, você já está observando aí que os termos, eles podem ser bem colocados em cima da parte conceitual. E aí você não vai errar, tá? Vamos passar para o transporte ativo. Outro ponto que a gente precisa saber é que no transporte ativo, as concentrações mudam e é o soluto que vai passar. Lembra que eu botei difusão simples e facilitada, soluto do mais para o menos? Se eu estiver me referindo às bombas, ou seja, nesse momento, o transporte será ativo. Bombas. Bombas, pode ser a bomba de sódio, Na. Cuidado para não errar a questão, porque se confundiu com a química. Bomba de sódio e a bomba do potássio. Ops. Potássio. Ok. Sódio e potássio, que é o K. Para onde eles vão? Qual local que eles devem ir? Primeiro ponto, não esquecer que sódio e potássio eles estão indo do meio menos concentrado, hipotônico, para o meio mais concentrado, hipertônico. Potássio, mais uma vez, hipotônico, potássio, seguindo para o meio hipertônico. Ele vai contra a multidão, então ele vai gastar energia. Agora, um detalhe para diferenciar isso daqui, gente. Para ser ativo, potássio, ele vai ter que estar, olha, saindo da célula. Ops. Vamos começar por sódio. Sódio saindo da célula, tá? E no caso de potássio, entrando na célula. Pois é, gente. Então, com esses pontos primordiais, se você entendeu, faz isso várias vezes com as imagens. E aí você não vai errar nenhuma questão com textos referente a transporte, tá? Não esquece que ele é sólido, estamos falando de sólido, e que essas estruturas estão indo contra um gradiente de concentração. E para isso ele vai ter que gastar muita energia. Então, não esquece, vai fazer exercício para poder confirmar que você entendeu o assunto. Até o nosso próximo encontro.